da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 1 ano fazia que Cirilo e Madalena haviam falecido, quando o velho Jacques apresentou sintomas alarmantes. O velho médico da família recomendou o máximo cuidado, porque o enfermo tinha a existência por um fio, podendo morrer de um momento para o outro. Enquanto Beatriz se desfazia em lágrimas, Alcione duplicava a coragem, de modo a atender os doentes como se fazia necessário. Um portador foi enviado ao norte, a fim de solicitar a presença de Carolina e dos seus. Quando a senhora de Nemours chegou com os 2 filhos, o genitor estava a despedir-se. A irmã de Susana, muito raramente, vinha a Paris, e por ocasião da morte do cunhado e da enfermidade da irmã, limitara-se a escrever, enviando à viúva condolências e votos de pronto restabelecimento. Mas percebendo que o velho pai estava prestes a deixar o mundo, dera-se pressa em se abeirar do seu leito, em vista da pequena fortuna do antigo educador de Blois. Carolina encontrou a irmã em lamentável estado, não obstante as preocupações egoísticas de um temperamento somítico, avarento. Não abraçou somente Susana sem chorar. A desventurada viúva dirigiu-lhe comovedoras exortações que lhe calavam fundo no espírito. Talvez não saibas, Carolina, dizia exaltada, que me tornei criminosa aos olhos dos homens e diante de Deus. Condenei Madalena Villamil ao desterro e à miséria para desposar Cirilo na América. Fiz tudo o quanto quis, mas Deus deixa agora que o diabo me peça contas de meus atos condenáveis. Acalma-se, exclamava Alcione em atitude de serva devotada. A senhora está se entregando a emoções muito fortes com a chegada de sua irmã. Quem é esta enfermeira tão adequada às nossas necessidades? Perguntava Carolina a Beatriz com interesse. Vendo, porém, que a irmã encontrava certa dificuldade em se explicar, a própria Alcione esclareceu. Sou empregada da senhora Davenport, ainda ao tempo em que ela gozava saúde. Pois bem, minha menina, replicava a visitante como quem se sente bem ao reconhecer que outros tomam para si o trabalho ou a dificuldade que lhe pertencem. Deus há de ajudá-la pelo devotamento com que cumpre os seus deveres. Carolina permanecia ali sob forte impressão. A loucura de Susana é bem singular, disse espantada. Por que se referirá a crimes que absolutamente não praticou? Diz o médico, esclareceu a enfermeira com serenidade, que essa perturbação é comum à maioria dos que têm o cérebro transtornado. Em vista de Dona Susana haver se casado com o primo que ela se unia em segundas núpcias, parece sempre preocupada com o assunto, alegando situações imaginárias. A explicação do facultativo é muito plausível, acrescentava a tia de Beatriz. Minha irmã era muito amiga de Madalena Villamil e possivelmente lembrar-se-á muito da extinta dos delírios de sua demência. Acresce notar, juntava a filha de Madalena, que meu nome é Alcione Villamil e esta circunstância não deixará de influir no ânimo da enferma, sempre em minha companhia. Isso é muito curioso, explicava a interlocutora, mesmo porque suas feições são muito semelhantes às da primeira esposa do Cirilo quando moça. Muitos dizem isso, confirmava a moça com humildade. A senhora de Nemours não ocultou a simpatia que a enfermeira lhe inspirava, tecendo-lhe francos elogios junto de Beatriz. No dia imediato ao de sua chegada, eis que o velhinho generoso, depois de longos padecimentos físicos, despede-se do mundo com grande serenidade. Alcione resistiu a todos os embates, heroicamente, transformando-se num anjo de socorro para cada um em particular. Depois do funeral, foi, debalde, que um dos jovens, filho de Carolina, insistiu para regressarem ao norte. A esposa do senhor de Nemours alegava, confidencialmente, precisar conhecer o testamento paterno. O genitor deixara singular quantia em dinheiro, e Carolina queria tomar conhecimento das suas últimas disposições. O documento, no entanto, aberto daí a 3 dias, reservava grande surpresa ao seu coração egoísta.
Jacques Davenport deixava a pequena fortuna para Alcione Villamil, declarando que sua resolução obedecia ao fato de que as filhas e os netos se encontravam devidamente amparados por vastas possibilidades financeiras, e que sua deliberação testamentária nada mais representava que um ato de gratidão para com a enfermeira amada, a cujo carinho se sentia ligado por eterno reconhecimento. Alcione chorou comovidamente ouvindo a leitura, e enquanto Beatriz não conseguia dissimular a satisfação que lhe vagava na alma, a tia mergulhava-se em contrariedade intraduzível. Reconhecida a última vontade do morto, Carolina Davenport entrou a pensar seriamente na possibilidade de uma destituição. À noitinha aproximou-se da filha de Susana, falando-lhe do assunto com gravidade. Beatriz começou a dizer à senhora de Nemours, algo irritada: "Não posso calar a estranheza que me causou a disposição testamentária de papai. Francamente, estou decepcionada." "Pois eu, titia, muito pelo contrário. Penso de outro modo. Acho que vovô praticou um ato de grande justiça." "Como assim? Não vejo razões que justifiquem esse ato. Nunca acreditei que meu pai olvidasse a prole para valorizar apenas os serviços de uma criada. Estou disposta a pleitear a anulação do testamento. Meu velho pai deve ter sido lamentavelmente enganado." "Não diga isso", tornou a sobrinha, revelando nobre preocupação. "Alcione em nossa casa desempenha o papel de uma filha. Sou testemunha da sua extrema dedicação. Aliás, até ontem, a senhora não lhe legou os maiores elogios." "Sim, como serva. Não podia, porém, supor que papai houvesse atingido esses extremos de consideração." "A senhora, minha tia", esclareceu Beatriz com a delicadeza firme de quem não está disposto a ceder, "é porque tem vivido ausente anos consecutivos. Naturalmente não pode aquilatar as elevadas qualidades de que Alcione é portadora. Ainda é bastante feliz neste mundo para conseguir enxergar as almas que desempenham a tarefa dos anjos. Desde que se casou, vive tranquilamente em sua propriedade ao lado do esposo abastado e dos filhos que participam do seu bem-estar, inalterado até hoje. Aliás, devo dizer que esta opinião era de vovô, sempre queixoso da sua ausência. Nós, porém, não podemos partilhar com a senhora a mesma apreciação. O falecimento de meu pai nos trouxe lições muito amargas, que Alcione nos tem ensinado a compreender com a sua bondade sem limites. Em todo o curso da moléstia de minha mãe, seu devotamento tem tocado ao heroísmo." A interlocutora parecia ouvir superficialmente os argumentos da jovem, respondendo com certa secura: "Não posso aceitar a opinião de tua mocidade inexperiente. A meu ver, Alcione é criatura com muitos predicados excelentes, mas não lhe vejo outros títulos que os de serva." E mostrando o ciúme que lhe envenenava o espírito, em virtude da predileção paterna, rematava: "Susana está demente, mas eu ainda não perdi a razão. Não concordo com a decisão testamentária e recorrerei à justiça." A sobrinha, contudo, endereçando-lhe um olhar autoritário, sentenciou: "Jamais supus que a senhora descesse a tal deliberação apenas por alguns milhares de francos, concedidos por um coração generoso a uma órfã. Saiba, porém, minha tia, que não ficarei inativa ante os juízes de Paris. Sua reclamação poderá vingar, mas eu darei a Alcione publicamente um legado que possa equivaler à pequena herança deixada por vovô. Assim nossos amigos terão ciência de que a reclamação não parte desta casa, e sim de um espírito inconformado e mesquinho." Ante a nobre atitude de resistência, a senhora de Nemours fez um gesto de forte irritação e murmurou desolada: "Insultas-me? É muito nova para discutir comigo. Estou a ver que tu e a serva transformaram a cabeça do velhinho doente, induzindo-o a testamento tão singular. Poderá julgar como lhe ditam os sentimentos próprios." Carolina corou fortemente, excitada, e resmungou: "Volto hoje mesmo para casa. E fica ciente, Beatriz, de que não precisamos do dinheiro do papai nem do teu. Tratarei do assunto da herança, porque todos somos obrigados a honrar a justiça, mas nunca precisarei dessa miséria de alguns escudos. E que Deus te proteja para que a serva
intrusa não te cause sérias decepções. A sobrinha lançou-lhe um olhar altivo e murmurou muito calma: agradeço a sua decisão de partir. É melhor que o escândalo fique só entre nós e que a senhora renuncie à primeira disposição que me levaria também a público como sua adversária.